Escute essa fala de Benjamin Netanyahu. ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. O poderoso Estado de Israel, que possui armas nucleares, está sendo atacado pelo Hamas. Mas, Jean, quem é o Hamas na fila do pão? É essa resposta que eu vou trazer para vocês de forma didática, rápida e direto ao ponto. Primeiro que você tem que entender que o Hamas, ele é uma trinca política, é uma trinca militar e é uma trinca de instituição, mas guarda essa informação. O que nós precisamos entender é o seguinte, que o Hamas é um grupo islâmico de denominação sunita. Lembro você que existe xiitas e sunitas. O Hamas, ele foi criado em 1987 por Ahmad Yassin. E um ponto que você tem que entender é que o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana, que é um grupo que atua muito no Egito, tentou tomar o poder depois da saída de Hosni Mubarak do governo por conta do movimento da Primavera Árabe. Ó, presta atenção, tivemos a Primavera Árabe, chega no Egito, Hosni Mubarak sai do poder, pressão popular. O que acontece? Nós temos ali um movimento para levar ao poder a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é de 1928, é um grupo muito antigo e é um grupo extremista. E eles tomam o Egito de assalto. Claro que aí nós vamos ter todo um movimento dentro do Egito que tira a Irmandade Muçulmana, aí com apoio principalmente dos Estados Unidos, uma junta militar toma o poder que permanece até hoje e a Irmandade não consegue governar o Egito. Eles queriam ali instituir ali a Sharia, né? Queriam instituir um governo teocrático no Egito. Outro ponto, ó, já leva para o seu vocabulário é a Sharia. A Sharia nada mais é do que diretrizes que estão nas escrituras sagradas do Islã, principalmente no Corão, que nada mais é que códigos sociais, códigos de comportamento, como você precisa se comportar em sociedade. E essa é uma das diretrizes aí do Hamas. Outro ponto que você precisa entender, que o Hamas, ele não quer a Palestina para os palestinos. Por quê? Palestino pode ser cristão, tá? Eles querem a Palestina para os muçulmanos. A Palestina, todo esse território no qual nós temos o Estado de Israel, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. O Hamas, ele atua nesse pequeno território aqui, que é a faixa de Gaza. Só para você ter uma ideia, essa região tem uma das maiores densidades demográficas do mundo e um dos piores IDHs. É uma região mas muito pobre. Essa pobreza vai ser utilizada como ferramenta de doutrinação por parte do Hamas. Tá, Jean, explica aí quem é esse Hamas aí, você falou que é uma trinca, mas antes, desce o dedão no like e se inscreva no canal. E o que você acha da presença do Estado de Israel nesse território? Quem deveria ter direito? Os Estados Unidos, que sempre interviu na região, não faz mais nada. Tá, e aí? Qual é a sua opinião sobre esse ataque do Hamas a Israel? Volta aqui. Tá, Jean, você me disse que o Hamas é político, o Hamas é militar e o Hamas é uma instituição. Quando nós falamos político, sim, o Hamas, ele quer democraticamente
ocupar o espaço no governo palestino. Então, quando tem eleição lá para alguns cargos do governo palestino, o Hamas se candidata e muitas vezes vence, tá? Então, é um ator político interno. Aí nós temos o braço militar. Aqui é um ponto importante. Eu não disse para vocês que é uma região muito pobre? Como eles têm mísseis, como eles têm foguetes, como eles têm metralhadora, como eles têm revólver, de onde vem isso? Não é do Egito, que assinou o tratado de cooperação e de paz com Israel. Lá atrás. Tá? De onde vem? Do Líbano? Não. O Líbano tem, mas não para entregar para o Hamas. O Hezbollah, que atua no Líbano, precisa se proteger e precisa também combater o Estado de Israel, que também é inimigo do Hezbollah. Tá, vem do Irã. Mas, Jean, você não falou para mim que o Hamas ele é sunita, o Irã ele é xiita, mas o Irã e o Hamas têm um inimigo em comum. E esse inimigo é Israel. Então o Irã utiliza o Hamas para atacar Israel, fornecendo esses armamentos. É claro que não são armamentos, né, de uma capacidade destrutiva muito grande, mas causa o terror e causou mortes, porque foi um ataque muito mais poderoso. O Hamas está conquistando o território que Israel diz que é dele. Gente, isso não vai terminar bem. Israel não vai deixar barato o que o Hamas fez. Eu acredito, agora é minha opinião, que Israel vai varrer o Hamas do mapa. Só se Hezbollah entrar, se também nós tivermos aí o próprio Egito, se a gente tiver o Irã, aí sim você pode ter ali um embate um pouco mais justo. Se você tiver a Jordânia, mas se você tiver apenas Israel e o Hamas, é muito difícil o grupo conseguir deter o poderio militar do Estado de Israel. Claro, recebe esses armamentos do Irã. Outro ponto importantíssimo do Hamas é que ele é uma dawa. Dawa nada mais é que uma instituição social que faz caridade. Eu não falei para vocês que a região da Palestina é muito pobre? O que o Hamas faz? Doa alimento, doa água. Então, se você está passando sede, você procura o Hamas. Se você está passando fome, você procura o Hamas. E o que o Hamas fala na sua narrativa? Você está passando fome, você está passando sede por conta de Israel. Então, essa pessoa, ela já cresce com isso na cabeça. A minha vida é uma por conta de Israel, porque quem me ajuda está falando isso, que é o Hamas. Então essas pessoas ali na faixa de Gaza, elas alimentam esse ódio a Israel. E isso fica claro em atentado à bomba, atentados terroristas, eles pegam em armas para combater o exército de Israel, muitas vezes com pedras, com facas, eles entregam a vida, porque desde pequeno o Hamas coloca isso na cabeça deles, e o Hamas está ali para ajudar. Então quando a gente fala, o Hamas é um grupo terrorista, a gente tem que analisar que o Hamas é uma trinca ali para a Palestina. Talvez para os olhos ocidentais é um grupo terrorista, mas para os olhos orientais não. Não. E outra, presta atenção, vamos piorar a situação. O Irã é parceiro de quem? Da Rússia. Israel é parceiro de quem? Dos Estados Unidos. Olha aí, a nova Guerra Fria. Será que os russos não instigaram o Irã a instigar o Hamas a atacar Israel, gerar ali um desvio de foco e deixar a guerra da Ucrânia um pouco de lado? Porque o mundo agora está olhando a região da faixa de Gaza. O mundo está olhando essa região. E vai esquecer, pelo menos por algumas semanas, o que está acontecendo na Ucrânia. E aí Putin pode mexer as peças do tabuleiro de uma forma mais
fácil. Então, quando a gente vê que essa ideia, grupo terrorista, é uma visão deles. Eu visitei o Egito, liguei a TV, eu, coloquei em canais que falavam inglês, mas ali dentro do Oriente Médio, gente, Al Jazeera, por exemplo, a fala não é essa sobre o Hamas, tá? Eles olham o Hamas como um partido político que reivindica os direitos dos muçulmanos aqui à Terra Santa, que são contra a presença do Estado de Israel. E, gente, isso daqui não é um conflito de agora, nem depois da Segunda Guerra Mundial. É um conflito desde que o mundo é mundo. É um conflito de parentes, praticamente, né? É triste. E nós precisamos ver as cenas dos próximos capítulos. E vai ser doloroso para os mais fracos.